O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, estamos ministrando palavras para a edificação, palavras centradas nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse, mensagens do Novo Testamento que procuram trazer uma visão nova, uma visão para o nosso tempo de acordo com a palavra de Deus. Portanto, nos acompanhe, pegue a sua Bíblia, leia conosco cada texto, porque eu tenho certeza que nesta manhã Deus falará profundamente ao seu coração. Esta é a segunda parte da mensagem intitulada O Cumprimento do Mistério de Deus. Acompanhe-nos em o nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, e vamos ler um pouco, vamos explorar um pouco o conhecimento de Deus nessa epístola, no capítulo 2, para verificarmos o mistério de Cristo. Portanto, Cristo aqui, apresentado agora, é o primeiro dos mistérios que nesta manhã nos propomos a falar. Disse que falaremos sobre 3 mistérios. O primeiro, Cristo, o mistério de Deus. Capítulo 2 diz: gostaria, pois, diz o apóstolo Paulo, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então nos inclui aqui também. Para que o coração deles, olha a luta, amados, o apóstolo Paulo tinha uma luta espiritual, no campo espiritual, travada na oração, no jejum, travada no mundo espiritual, para que o coração dele, para que o seu coração, meu irmão, para que o meu coração, para que o nosso coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza, e que os nossos corações tenham toda a riqueza. Que riqueza é essa? É a teologia da prosperidade? É o carro do ano? É a Mercedes, BMW? Que riqueza é essa? Toda a riqueza da forte convicção. Deus não quer uma igreja que ande na dúvida, mas uma igreja formada de pessoas que tenham uma forte convicção no coração. E eu penso que é isso que falta. Porque quando se tem a riqueza da forte convicção, estaremos prontos até mesmo a morrer pelo Senhor. Porque é essa convicção que nos faz ser diferentes. A forte convicção do entendimento. Não é a forte convicção do sentimento, mas é do entendimento. Compreensão, meu irmão. O povo de Deus sempre foi um povo inteligente, sempre. Se hoje tem alguém tapado, está tapado pelo seu próprio coração, que não busca a Deus. São as trevas desse século. Mas se busca, meu querido, se busca a Deus,
a convicção do entendimento para compreenderem plenamente o quê? Quantos querem compreender plenamente? Compreender o quê? O mistério de Deus, vírgula, Cristo. Compreender o mistério de Deus, Cristo. Quem é Ele? Quem é este Cristo? Quem é esse Senhor? O quanto a igreja precisa conhecê-lo pela revelação, na convicção do Espírito. Quem é este Cristo? É aquele, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não há conhecimento fora de Deus. Não há conhecimento fora de Cristo. Essa carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, uma carta apologética para tratar com algumas heresias do seu tempo, em que a pessoa de Cristo era desmerecida em vários pontos da sua realidade. Então Paulo escreve para confortar a igreja, para fazê-la entender quem é Cristo. É um mistério. E aqueles que não conseguem entender quem é Cristo, é porque falta-lhes a revelação do mistério. Porque Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Assim digo, para que vocês sejam protegidos contra o engano que vem contra essa pessoa de Cristo, o qual é o mistério de Deus. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A vida do crente deve ser em Cristo, radicada, nele radicados, e nele edificados, e nele confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E aqui eu quero deixar apenas um ponto para o próximo mistério que haveremos de falar daqui a pouco. Nele, em Cristo, Ele que é o mistério de Deus, nele radicados. Você sabe o que é radicados? Nele enraizados, raízes profundas nele. E radicados quer dizer raízes profundas, para não somente ser um com ele, para não somente ser um ramo ligado a ele, mas raízes traz o sentido de abstrair do íntimo a sua essência, aquilo que ele é. Versículo 8 continua: cuidado. Aí começa as advertências. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui nós temos um detalhe. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar. Cuidado para que você não seja pego por uma rede do engano e seja laçado e tirado da pessoa de Cristo. Segundo o que? Filosofia, sutileza,
tradição, rudimentos. O crente não pode estar preso a coisas, filosofias, sutileza, uma palavra colocada de uma maneira enviesada para trazer um sentido diferente, para trazer um duplo sentido. Segundo a tradição, esqueça as tradições. Até mesmo porque no século 21 não é seguro nenhuma tradição. Talvez no princípio da igreja houvesse algum sentido a tradição apostólica, mas não hoje. Não hoje. Hoje, aqueles em quem você pensa que você pode confiar, você não pode. A única segurança é a Bíblia Sagrada. Queridos, eu gosto de vários irmãos do passado, escritores que escreveram coisas belíssimas. Amém pela vida deles. Mas eu não me fio por nenhum deles. Pode ser um anjo que desce do céu. Se não for bom, seja anátema, condenado. Amém? Porque esse anjo desceu do céu, problema dele. A Bíblia Sagrada é a única certeza de fé que temos. A única. Glória a Deus. Então cuidado. Muito cuidado. Mas por que você diz assim, Paulo? Por que tu dizes? Cuidado, para que ninguém venha nos enredar com filosofias, sutilezas, tradições, rudimentos. Rudimentos são coisas elementares e básicas, coisas que não possuem realidade em si mesmo. Porque ele te fala no versículo 9: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente. Olha que o apóstolo Paulo ele vai colocando palavras-chave. Nele habita. Se ele para por aqui, não habita, alguém poderia falar: está vendo aí, ó? Apenas habita, mas não é ele. Diz corporalmente. Toda a plenitude de quê? O que é toda a plenitude da divindade? O interessante de tudo isso, nós temos que pensar um pouco. E num primeiro momento parece até uma redundância. Poderia colocar: nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Plenitude. Plenitude não é o todo, não é o pleno. Mas não, é porque a essência divina em si mesma é plena. Então toda a plenitude está nele, em Cristo. Nele também estáis aperfeiçoados. Então este Cristo de Deus, que é o mistério, em quem habita todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a divindade, ele, ou nele nós estamos o quê? Aperfeiçoados. Você só encontra a perfeição nele. A palavra perfeição aqui não deve ser traduzida por perfeição moral, mas deve ser entendida por completude. Nele você está completo. Nele, estando nele, você não precisa de mais nada. Ele é tudo. Ora, se eu estou nele e nele habita toda a plenitude, então tudo que não estiver nele é lixo. Tudo que não é Cristo é lixo. E mais nada. Se não for Cristo, não é nada. Eu falo em relação
as coisas efêmeras dessa terra, que muitos querem colocar como objeto de adoração ou de culto. Não é verdade? Ele é o cabeça de quantos principados e potestades? De todos. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Meu querido irmão, pare de ficar acusado por Satanás. Crente acusado, perturbado, sem paz, sem alegria, sem força, porque vive olhando para si mesmo, vive olhando para as circunstâncias, vive olhando para os problemas. Pare de olhar e olhe para Cristo, porque nele você está completo, porque ele te redimiu, ele perdoou todos os teus pecados, você morreu com ele, nele você foi sepultado, nele você recebeu vida, e ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, todas as ordenanças que eram contra nós, ele removeu-o do cenário divino, levou à cruz. E ao chegar na cruz do Calvário, ele pregou na cruz: Pai, está feito. Pai, está consumado. Eu, disse Jesus Cristo, cumprir com a tua vontade. Por que você vai andar cabisbaixo, acusado, cheio de angústia da parte do maligno? Por que você, pela fé, não se apropria dessas bênçãos espirituais em Cristo? Por que não desfrutar dessas bênçãos? Por que não experimentá-las? Por que não falar o nome de Jesus com poder e autoridade nos seus lábios, quando vem o acusador? Cristo é o mistério de Deus. E estar aqui e despojando os principados e as potestades publicamente. Já perceberam isso? O que o Senhor fez? Despojou os principados e as potestades. Como disse Jesus em uma ocasião, ele é aquele que entrou na casa do valente. Quem é o valente? Ali referido, Satanás. E qual é a casa dele? Este mundo. E ele entrou então na casa. Quando o verbo de Deus, conforme João 1,18, Deus unigênito, se fez carne, ele entrou na casa do valente. E o valente tentou lhe resistir algumas vezes, mas ele amarrou o valente, despojou os seus bens e nos tirou de lá com mão poderosa. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E então o mundo ficou olhando para Satanás, para os principados, para as potestades. E enquanto Cristo estava pendurado na cruz, ali, com a sua morte, o próprio Cristo estava expondo publicamente, porque a sua morte foi pública, estava expondo principados e potestades à vergonha. Aleluia!
E o universo contemplou o reino das trevas derrotado e envergonhado e subjugado e despojado naquele dia em que Jesus disse: Pai, está tudo consumado. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 27. Veja o que está escrito: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ora, não foi dito agora há pouco que Paulo tinha uma grande luta e um grande sofrimento pela igreja, para que ela entendesse? E agora ele vai declarar o resultado desse sofrimento. Ele diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é olha, veja, a igreja é o corpo de quem? O corpo de Cristo. Se Cristo é o mistério de Deus, então aqui haverá um outro mistério acoplado a ele, que é a sua continuação como segundo mistério. Versículo 25: do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. Qual é a vontade de Deus agora, nesse segundo plano? O mistério. Aí está o mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Se a vontade do Pai, em Efésios capítulo 1, versículo 9, era uma vontade oculta que estava centrada no Filho, a respeito do Filho, para o Filho, de fazer tudo convergir nele, no reino milenar, na dispensação da plenitude dos tempos, agora se fala também de um outro mistério que semelhantemente estivera oculto dos séculos e das gerações. Porque se Cristo é um mistério, o seu corpo também deve ser um mistério. Porque não tem como a cabeça ser um mistério e o corpo não ser. O corpo é tanto mistério quanto a cabeça, porque ambos formam uma unidade, o novo homem. O mistério, versículo 26, que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Este mistério entre os gentios, isto é, que mistério é esse? Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em vós. Amados, dentro dos mistérios de Deus, que Deus então projetou, que Deus planejou, não somente Ele quer projetar o seu Filho para a dispensação da plenitude dos tempos, mas Ele te escolheu, Ele te predestinou para te fazer participante com Cristo destes mistérios. É por isso que Cristo em vós, Ele vem habitar dentro de nós. E o mistério, ele se avança muito mais na compreensão quando, por exemplo, nós lemos o livro de Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, falando de marido e esposa, né, do casal, ele fala e os compara naquele mesmo momento a Cristo e a igreja. Ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa deve submeter-se ao marido como a igreja submete-se a Cristo. E ele então vai fazendo essa relação, Cristo, igreja, marido, esposa, ele vai comparando um com o outro, até chegar no versículo 30, em que ele diz: por isso vos digo, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Preste atenção neste momento. Deixará o homem, ele está falando de casamento, de homem e mulher, seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, uma só carne. Ah, Paulo, mas você está repetindo o que já está dito no capítulo 2 de Gênesis. Eu estou repetindo com uma diferença. É porque vocês ainda não sabem que este uma só carne de marido e esposa é um mistério. Efésios 5:31. No 30 ele diz: deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ele diz: grande é este mistério. Aleluia. Mas eu não estou falando de Adão e Eva. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Então existe uma união orgânica entre Cristo e a igreja, entre Cristo e nós. É por isso que o mistério consiste: Cristo em vós. Não é Cristo convosco, embora Ele esteja conosco, mas é Cristo é Cristo dentro, é Cristo no nosso espírito, conforme está em João capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Isso é um grande mistério. É por isso que a igreja, ela goza de duas grandes bênçãos espirituais. A primeira, a chamada regeneração. A segunda, o chamado batismo no Espírito Santo. Em que consiste a regeneração e o batismo com o Espírito? É o que está muito claramente dito no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Quando o apóstolo Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, ele diz: olha, sabe por que nós somos um só corpo com Ele? Ele diz: assim como o corpo, olhe para o seu corpo, assim como o seu corpo tem muitos membros, e os muitos membros formam um só corpo, embora sejam muitos, assim também é Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja o seu corpo, embora sejamos muitos membros, mas somos um só Espírito com o Senhor. Mas como, Paulo? Como pode ser este mistério? E ele explica: porque a nós nos foi dado beber de um só Espírito. Muito bem, amados, vocês assistiram a mais uma ministração da Palavra de Deus, que certamente tocou o seu coração, tocou a sua alma, tocou o seu entendimento. Eu creio que Deus, nesses últimos dias, está levantando um exército de pessoas, um grupo de pessoas, que sejam pessoas sóbrias, pessoas claras, que conseguem enxergar a realidade em que vivemos e também compreender a Bíblia Sagrada de acordo com a revelação dos mistérios de Deus. Por isso eu quero estender aqui o nosso convite para que vocês estejam conosco neste domingo às 18 horas, para juntos adorarmos o nome do Deus eterno e ministrarmos então mais uma palavra que vem a clarificar ainda mais o nosso coração e abrir os nossos horizontes para conhecer a vontade eterna de Deus. Tome nota do nosso endereço, QNN 17, conjunto H, lotes 46 a 48, na Ceilândia Norte, próximo à Fundação Bradesco. Amanhã, às 18 horas, estarei ministrando uma palavra muito forte para o seu coração. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.